Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que a Academia de Fono promove com muito orgulho. E hoje eu estou muito feliz que todos sejam bem-vindos. Estou muito feliz. Oi, Thaís, tudo bom? Eu estou muito feliz porque hoje eu vou ter uma live com uma fonoaudióloga muito conceituada, muito experiente, para falarmos sobre um tema que tem bastante impacto nesses últimos meses na vida das pessoas, que é o Covid-19. E eu estou muito feliz hoje, inclusive estou com essa roupa, porque vocês conhecem que eu sempre estou atuando, trabalhando em prol de causas da mielomeningocele, da alergia alimentar, né, da fonoaudiologia, que eu tanto amo, que eu tanto gosto. E eu recebi hoje de uma grande amiga, Ju Jordan, que é do Tudo Sem Leite, essa camiseta que eu vou mostrar para vocês, que é Eu promovo a inclusão, alergia alimentar é coisa séria. Então eu tô muito feliz porque a camiseta chegou hoje, junto com a caneca também, da minha querida amiga Ju Jordan, que é uma pessoa que trabalha muito em prol da alergia. E aí, gente, olha, eu fiquei tão apaixonada pela blusa, fiquei tão feliz que ela chegou, que eu falei, hoje eu vou fazer a live com a minha camiseta tão esperada e tão desejada, que foi enviada pela Ju Jordan, que é uma mãe do Instagram Tudo Sem Leite, que faz toda uma promoção em prol da divulgação, do trabalho com as crianças alérgicas. Então, em homenagem a ela, em homenagem aos meus pacientes, as crianças, os bebês e as famílias que eu atendo, a live de hoje, embora é sobre coronavírus, a fonoaudiologia, eu estou fazendo também a promoção da alergia. Então, sejam todos bem-vindos. A Mariana, que é a nossa convidada de hoje, que é a Mariana Saconato, acabou de entrar e aí eu já vou convidá-la para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Cadê a Mari? Preciso achar você, Mari. Vamos lá. Mari tá aqui. Sejam todos bem-vindos, doutora Maria de Fátima. Oi, Olá, Mari! tudo bem? Tudo bem com você, querida? Bem, Eliane, e você? Eu bem, hoje eu tô feliz. Eu tô falando para todo mundo que eu recebi essa camiseta aqui, que Ah, é de uma grande amiga lá de Recife. Ela é a Ju Jordan, ela faz todo um trabalho muito bonito. Ela é mãe de duas crianças alérgicas ah, e ela tá fazendo um tratamento que é muito caro com as filhas dela, então ela tava fazendo camiseta, caneca e chegou alergia hoje. à proteína do leite? Sim, sim. Ah, E aí eu falei, hoje eu vou fazer a live com uma querida, com uma maravilhosa, a Mariana Saconato, e com a camisa que eu ganhei também, né? Da Ju linda, Jordan. linda, linda essa camiseta. Então, Ju, Mari, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu estou muito feliz porque a Academia de Fono é um projeto que eu tenho desde o ano passado, em Uhum, execução, mas eu tive que adaptar ele para lives, né? entendi. E eu tento fazer, às vezes, né, Mari, por temas. Então, eu fiz Uhum, sobre alergia, sobre mielomeningocele. E como o Covid-19 impactou muito na minha vida, das uhum, pessoas que eu amo e do mundo todo, eu sim, acho que fazer essas lives com pessoas, né, profissionais tão capacitados como os que já tiveram, tive com a infectologista, com a alergista, com uhum, a psiquiatra, hoje com você. Na quinta-feira vai ser com uma médica, que ela é pediatra e especialista em nutrição infantil, e outros profissionais, para a gente não ficar só discutindo o Covid, porque cada dia é uma notícia, cada dia é uma informação nova, mas sim o que cada área pode uhum, oferecer para as pessoas, né? sim, sim. Então, olha, seja muito bem-vinda ao meu projeto. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. E eu vou apresentar essa sumidade da fonoaudiologia. Eu estou muito Ah, feliz por ela estar aqui hoje.
a nossa amiga que intercedeu também, Caroline Silvério, muito obrigada. E Carol. eu vou apresentar para vocês a Mariana Saconato. O currículo dela, gente, é enorme, é maravilhoso, mas eu pedi para ela o mini currículo. E eu tenho que falar tudo, porque é tão brilhante ver ela tão jovem, tão bonita e tão Pensando, viu? experiente. Bom, Essa franjinha aqui engana, viu? a Mariana, ela é formada em fonoaudiologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Ela é especialista em motricidade orofacial e disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutora em ciências pela Unifesp. Ela é responsável técnica da fonoaudiologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, membro do Diretório de Pesquisas de Deglutição da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E sem contar tudo isso, né, esse currículo de peso, de tanta importância na fonoaudiologia, e vou te dizer, Mariana, que eu fico muito feliz de estar falando com outra fono, né? É tão gostoso a gente saber o quanto que a gente luta para divulgar a nossa área. Sim. Então, além de todo esse currículo de peso, você é um doce, Ah, né? Você tem uma alma que eu imagino que os seus pacientes lá no Emílio Ribas, no momento tão difícil, né? No momento de tanta dor, eu tenho uma enfermeira amiga da Unicamp e elas desenvolveram aquele projeto das cartas, que sei. elas leem as cartas para as pessoas que estão numa condição melhor. Uhum, E você sabe que quando ela me contou, eu chorei tanto que eu falei assim, isso, continua, faça isso, não desanime. uhum. Porque, e você, com todo esse seu olhar, com toda essa luz que você representa, eu tenho certeza que você traz muito acalento para o coração das pessoas que estão ali precisando de você. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu sou admiradora e muito grata de você estar aqui. Então, quer falar um pouquinho sobre você, contar um pouquinho de você? Obrigada, eu agradeço o convite. Você é sempre muito educada. Nossa, gente, eu até peço desculpas para ela porque ela mandava os áudios e às vezes eu não conseguia ouvir na hora, porque como eu fico no hospital o dia todo, dependendo do local que eu fico, eu não posso pegar o celular. E aí, quando eu chegava em casa, eu falei, nossa, eu tenho os áudios para escutar, né? Porque no hospital, infelizmente, não dá. E ela Sim. sempre com aquela educação da Eliane, nossa, muito tranquila, aquela voz que passa pra gente, né? Calma, né? Paz. Então, às vezes eu chego agitada, né? Tem dias e dias, né? É. Quando a gente sai do coronavírus lá dos atendimentos. E às vezes eu chego em casa, assim, um pouco mais agitada, preocupada. Aí eu escutava os áudios da Eliana, nossa, aí eu começava a fazer as pausas da minha respiração. Era uma coisa, até uma terapia ouvir os seus áudios. Acho que foi um encontro de almas, né, Mari? Sim, sim, eu acredito. Eu também acredito. Eu Né? acho que tem pessoas. Uma vez eu li uma poesia que falava muito sobre isso, as almas que se encontram e o quanto elas se reúnem muitas vezes nesse mundo terreno aqui, né, com a espiritualidade. E eu gosto sempre de me aproximar de pessoas assim, né, que Uhum, mesmo que em áreas diferentes, o meu projeto está acontecendo assim com as pessoas que têm uma afinidade com o meu coração. E desde o primeiro momento que eu falei com você, que é. a gente começou a falar, foi lindo. É interessante isso, porque antes da pandemia, eu nunca fui muito adepta assim às redes sociais, né? Eu usava mais o Facebook, mas muito, muito pouco o Instagram. Não usava quase nada, nem sabia mexer. E aí, agora com né, a divulgação do trabalho da Fono, tudo, eu comecei a aprender a mexer. Meu marido tem me ensinado ainda não sei mexer muito. E eu tenho conversado com as pessoas, né, assim como você, com a Cristiane Albuquerque, pessoas que eu nunca vi pessoalmente. E às vezes eu tenho a impressão que eu já conheço há um tempo. Eu falei, nossa, que coisa, né? O que é a rede social, né? E as É. pessoas, né? Esse contato que a gente consegue por meio dela. E até falei para elas, né, com a Cristiane, olha, quando tudo isso acabar, eu quero encontrá-la pessoalmente, né? Dar um abraço, né? Então, com você é a Sim, mesma coisa, né? Então, preciso encontrar essas pessoas, né? E a sim. pandemia não afastou, assim, né? É. Mas o que é interessante, né, Mariana, é que assim, a tecnologia veio para essa aproximação,
né? Uhum. Dessas pessoas que não tinham tanto contato e agora estão tendo. E nesse Isso. momento ainda tão difícil, como é importante a gente falar sobre esse assunto, assim como a alergia, né? Hoje eu tô com essa blusa aqui, Aham. se fala muito de alergia e tal, mas eu entendo que quanto mais se falar, mais a gente pode cuidar, mais a gente pode prevenir, né? Sim, sim, exatamente. Identificar, né, os pais, É. identificarem o problema, né? Eu Tem razão. sempre digo que informação é a prevenção e até saber onde procurar, como o Emílio Ribas, né? Então, Uhum. assim, eu tô tão feliz hoje de estar falando com você, de várias conversas que a gente teve, mesmo assim, por áudio, quanta Aham. experiência. E você, né, trabalhou no André Luiz, na Casa André Luiz, no C. Isso. Camargo. Então, vários desses lugares que você trabalhou foi te trazendo também, né, Mariana, essa lapidação mesmo nas É, situações difíceis, porque nem todo mundo, eu vou te dizer com muita verdade, Mariana, nem todo mundo está pronto para passar por situações tão difíceis, né? sim. Na minha formação, né, como você perguntou, quando eu acabei a faculdade, a Unifesp, eu fui uma das últimas alunas do curso a escolher a minha especialidade. Enquanto a Uhum, maioria já tinha, definido linguagem, áudio, voz, eu estava muito em dúvida, muito indecisa. E eu fui para a disfagia, optei pela disfagia, porque eu tive pouco contato com essa disciplina na graduação. Eram pouquíssimas aulas, é diferente de hoje, né? Que tem residência sim, multiprofissional, enfim. Naquela época não tinha. Então, eu optei pela disfagia para poder aprender disfagia, mais detalhes, né? E aí eu fui para a C. Camargo, né? Que escolhi os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, porque são, na minha cabeça, são os mais disfágicos possíveis, né? Porque falta estrutura. sim, E aí eu fui para a C. Camargo, fiquei lá um ano e meio, né? Durante a C. Camargo, meu curso, eu já emendei o outro curso de cabeça e pescoço no HC. Então eu tive uma experiência muito grande em disfagia mecânica. E quando eu acabei o meu curso, eu fui procurar emprego, apareceu uma vaga nas Casas André Luiz, lá de Guarulhos, que é uma instituição de longa permanência. E são pacientes sim, com deficiência mental, paralisia cerebral, tem mais de 1.500 pacientes internados, só que não tinha experiência nenhuma com essa população com disfagia neurogênica, muito menos paralisia cerebral. sim. E a minha chefe, né, naquela época, a Silvia Marra, ela acreditou em mim, ela deu essa oportunidade. Eu falei que eu ia tentar aplicar alguma coisa que eu havia aprendido na disfagia mecânica, mas eu sabia que eu tinha que estudar muito para poder atender os PCs. E foi uma Sim. experiência incrível, né? Fiquei 3 anos lá, aprendi bastante, adorei, né, aquele tipo de população, trabalhar com eles. Tem muitas pessoas que pensam que muitos têm limite terapêutico, que não dá para fazer mais nada. Mas eu vi que não é assim que funciona, né? É. E aí eu emendei, eu saí das Casas André Luiz, voltei para a Escola Paulista para o mestrado. Durante o mestrado eu fui contratada pelo Hospital São Paulo, que é o hospital escola da Escola Paulista de Medicina, e fiquei lá 9 anos, né? Fiquei muito tempo. E por ser um hospital geral, então você acaba atendendo tudo, Sim, queimados, neuro, pneumologia, nefrologia, transplantes, cardiologia, psiquiatria, pronto-socorro, clínica médica, sim, ortopedia, ou seja, todas as especialidades médicas e todas elas com elegibilidade para atendimento fonoaudiológico, não só os que tinham saído do tubo, mas os pacientes de enfermaria. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu cresci muito profissionalmente, né? Então, a gente quando eu entrei lá, eu tinha pouca experiência, né, no atendimento de paciente pós-transplantado, transplante cardíaco, transplante de pulmão. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? aham, Estudar. E eu falo hoje muito para as pessoas que têm aula comigo, né? A gente não pode deixar de lado os livros da graduação, não só os de anatomia, mas os livros de fisiologia, né? Tem que sim, ler, tem que sair. Eu saía muito do hospital, ia para a biblioteca para pegar os livros de fisiologia do sim, Guyton para estudar. E eu faço isso até hoje. Né? Eu é. gosto muito de estudar pelos livros, não só o artigo, né? O artigo é quando a gente já está assim, já conhece muito daquele assunto, né? Mas para começar, para aprender, eu compro o livro, né? E eu estudo pelo Marido. livro.
Mas você sabe que você está falando, eu estou enxergando toda essa trajetória, né? E o quanto que é importante a gente querer os desafios, se Sim, dedicar a eles e superar, né? e Porque isso superar. fez você chegar onde você chegou, É. Não né? vou dizer que eu não tive medo, sempre tive no começo. Mas será que eu Sim, vou dar conta? Será que eu vou conseguir atender um paciente queimado, grande queimado? sim, Consegue, tem que ter, claro, não só estudar, mas tem que ter a coragem, né? Então, é. vou em frente, vou seguir. E é o que está acontecendo com o coronavírus, E no né? Emílio Agora, Ribas você entrou quando? tenho 10 anos de Emílio Ribas, quase, né? Tá, Vou fazer 9 anos esse ano. 9 anos de tá. Emílio O Ribas. Mário, e aí, tipo, como que é o uso até da nossa, né, de vocês lá, dos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, nesse atendimento, né, das pessoas com Covid no hospital? É um instituto de infectologia, né? Só doença infecto-contagiosa. Antes do coronavírus, no que nós atendíamos muito, é o paciente HIV/AIDS, paciente com tuberculose, pacientes com meningite de diversas etiologias, meningite viral, meningite bacteriana, pacientes com herpes, vírus Hum, simples. Não é o herpes que a gente está acostumado a lidar, que nós é, temos, é outro tipo de herpes. Herpes vírus simples, herpes vírus zoster, pacientes com leptospirose, com malária, com tétano, febre amarela. Então, assim, tá, é uma série de doenças. O hospital é especializado no diagnóstico e no tratamento. Nós, fonoaudiólogos, dentro desse instituto, nós já atendíamos com a paramentação, né? Então, tá. todo o atendimento, seja na UTI, ou na enfermaria, ou no pronto-socorro, ele é feito com touca, com óculos de proteção, com a máscara N95. Lá nós já utilizávamos a máscara N95 para todos os casos. Tá, Avental, luva, o propé. Nós só não utilizávamos o face shield. tá. A novidade para a gente, né, nessa pandemia, é o face shield, que nós não usávamos. Mas já era rotina nossa. Mesmo diante dessa rotina, né, de paramentação que nós já tínhamos, foi feito um treinamento. Tá. Então, nós refizemos, né, em fevereiro, começaram os treinamentos. E eram 4 treinamentos por dia. Eu fiz mais de 12 treinamentos. E eu falhava. Mesmo já Tá. com experiência prévia, eu falhei várias vezes nos treinamentos. De Ô, 4 Mário, treinamentos, falhava em 3, né? Então, não foi e, fácil. e quem que dava o treinamento a vocês? O treinamento é dado pela Comissão de Infecção Hospitalar, a Tá, CCIH, tá, junto com a educação continuada, tá. composta pela enfermagem. Entendi. E então nós assinávamos sempre que nós fazíamos. E quando você se sentia inseguro, você podia refazer. Então não era limitado. É só 2 treinamentos por funcionário. Não. Então, por exemplo, eu fiz vários treinamentos e mesmo assim eu sentia que eu estava insegura na hora da desparamentação. Aí eu Entendi. conversava, eu procurava a equipe, olha, eu preciso fazer de novo. E eles marcavam individualmente, inclusive, né? Tá. Então, eles me levavam para uma sala, para um leito, com um boneco, como se eu fosse atendê-lo, e todos observando como eu ia fazer a desparamentação em seguida. Então, foi muito rígido esse controle, né, de Entendi. treinamento. Isso fez muita diferença. O Emílio Ribas hoje é um dos hospitais com o menor número de doença ocupacional agora na pandemia, de número de funcionários infectados. Então, isso É, fez a diferença. ô Mari, eu tenho algumas crianças que os pais são médicos lá do HC da Unicamp e de alguns hospitais aqui da região. E eles falam muito isso que você falou da paramentação, desparamentar. E eles sempre falam para mim, Eliane, mais importante do que você colocar é a hora que você vai retirar esse Sim. equipamento, porque muitas das contaminações acontecem nessa hora. Exatamente. Paramentar não tem problema nenhum, é fácil, né? Você Uhum, tem ali uma sequência a seguir, mas não necessariamente precisa seguir aquela sequência na paramentação. Agora, tá, na desparamentação, você tem que seguir a sequência e isso varia
de acordo com o layout do hospital. Então, por exemplo, se eu tenho um hospital que tem antecâmara, a sequência é uma. Se eu tenho Tá. um hospital que não tem antecâmara, a sequência é outra. Se eu tenho um hospital que não tem antecâmara, que não tem pia dentro do quarto, a sequência é outra. Então, você tem que ser treinado para esses diversos cenários, né? E no Sim. Emílio Ribas nós temos quarto com antecâmara, quarto sem pia. Então, os treinamentos foram feitos, né? Nesses layouts totalmente diferentes um do outro. Que lindo, Mariana. Você tá falando tudo isso? E assim, sabe o que é lindo? É ver assim todo o seu conhecimento e toda a sua humildade, porque eu sempre digo que quanto mais eu estudo, mais eu tenho que estudar, mais eu me cobro de me dar o melhor, né? Como você falou lá no comecinho, eu errei várias vezes e não deu certo. Sim. E é isso, é você ter a capacidade de dizer, olha, eu ainda não sei fazer isso direito, mas eu vou correr atrás, eu vou estudar, vou me dedicar. Então, eu acho que essa humildade também faz a diferença no profissional, né? Sim, eu falo, eu sempre falo isso nas lives. Tem muitas pessoas que nós já estamos aí com 5 meses de pandemia, e tem pessoas, claro, né, que já se sentem mais seguras para atender, para desparamentar. Mas a minha opinião tem que ter medo ainda. É importante que você sinta o medo. Porque se você não Sim, tiver mais medo de atender e desparamentar, aí que está o risco de contaminação. sim. Então, depois de já ter atendido mais de 150 pacientes, são quase 200, são muitos pacientes que a gente já atendeu, eu ainda olho, porque tem uma folha, né? A educação continuada coloca nos leitos ali a sequência de desparamentação. Isso na UTI, na enfermaria, no pronto-socorro. E na hora que eu estou desparamentando, tem horas que eu olho. Tirei o óculos, o próximo é o quê? Eu olho, né? Sim, que legal, Isso é lindo. bom. Porque eu acho que existem duas coisas. O medo não pode nos paralisar, Sim, mas essa superpotência da autoconfiança também te leva ao erro, né? Então, eu exato. acho que a gente precisa ter essa medida, né, Mariana? E Uhum, eu sempre digo que a gente precisa saber que não existe, como você falou lá atrás na casa André Luiz, não existe o limite para o paciente, é o paciente que vai mostrar onde ele vai chegar, você uhum, tem que dar o seu melhor, tem que uhum. saber ousar e também recuar, né? Sim, Ô Mari, e agora falando um pouquinho dos achados clínicos, né? tá. Quais são os achados clínicos assim mais comuns na entrada do paciente com a suspeita do Covid ou já, né, confirmado, tanto no PS quanto na UTI? Uhum. Nós temos pacientes que eles dão entrada no pronto-socorro, né, com diversos sintomas. Não é só a dispneia. No começo, lá em março, o que chamava mais atenção era a dispneia. Mas nós temos pacientes que dão entrada com cefaleia, Tá. com a febre alta, com a dispneia também, com diarreia, com a mialgia, uma mialgia intensa. Tá. Esses sintomas não chamam tanto atenção para o fonoaudiólogo, tanto que no nosso protocolo, no nosso fluxograma, o que tem que chamar a atenção do fonoaudiólogo e do médico para poder solicitar a chamada de pedido de avaliação é a dispneia, né? Tá. Então, assim, a anosmia e a ageusia, nós não seremos chamados para avaliar um paciente com esses sintomas, até porque nós temos visto que são sintomas temporários. Muitas Ô vezes eles. Mari, só Pode fala falar. mais ou menos assim, porque eu sei que tem mães aqui que eu tô vendo que tem Ah, médicos, mas se a gente usar um termo muito assim, eles tá. não vão entender. Desculpa, É, pessoal. Então, assim, os sintomas mais comuns que nós temos observado, né, no pronto-socorro, entrada no pronto-socorro, a dispneia, que é a falta de ar, né, isso pode ser intenso. Então, tem pacientes, por exemplo, que tão dispneicos, com uma frequência respiratória de mais de 30 inspirações por minuto. Então, é um paciente que está assim, ó, taquipneico. tá. Nessa condição, os médicos colocam uma máscara não reinalante para ver se melhora, né? Se reduz a frequência respiratória e se melhora a oxigenação no sangue, né? Que é a saturação periférica de O2. Muitas vezes, isso, mesmo com um volume grande de oxigênio nessa máscara, muitas vezes não é suficiente para melhorar a frequência respiratória e nem a oxigenação.
Esse Tá, paciente é mantido em jejum e ele fica em vigilância respiratória porque tem um grande risco de ser entubado. tá. Outros sintomas, cefaleia. Tem aparecido muito pacientes com o sintoma isolado de cefaleia. Dor de cabeça. Dor de cabeça intensa, que teve início pelo menos há uns 10 dias antes de Tá, procurar o pronto-socorro. tá. Desarranjo intestinal, então diarreia também é comum. Falta de alteração do paladar e alteração do olfato também. Mas isso não é um sintoma isolado, eles não vão procurar o PS só por conta disso. Tá. Quando eles procuram o PS, eles estão com a falta de ar, com a dispneia, e aí o médico pergunta: como que está o paladar? Está sentindo gosto? Está sentindo cheiro? E eles falam que não, aí isso é anotado. Né? Tá. Então, para o fonoaudiólogo, no pronto-socorro, na entrada, nós só seremos acionados se esse paciente tiver uma alteração respiratória, que é a dispneia. Claro que se for muito intensa, os médicos nem vão nos chamar, eles vão deixar o paciente em jejum para ser entubado. Agora, se isso for recuperado de alguma forma, e o paciente tiver já algum histórico, né, for muito idoso, ter demência prévia, alguma doença neurológica, câncer, aí nós seremos acionados e faremos a avaliação assim que estabilizar o padrão respiratório. Então, essa é a condição para avaliar um paciente no pronto-socorro, por exemplo. Entendi. Entendi. E com relação à parte da intubação, Mari? Então, eles são. Essa intubação muitas vezes é feita no pronto-socorro. Já Tá. tivemos casos em que o paciente foi entubado no andar, na enfermaria. Então, por exemplo, é um paciente que está totalmente instável do ponto de vista hemodinâmico. Então, nós temos visto pacientes que começam com essa dispneia, que não consegue ventilar com uma ventilação não invasiva, ou seja, com essa máscara. Aí eles vão coletar a gasometria arterial e vão verificar realmente que tem uma concentração abundante de CO2 no sangue. Então, Aham. a equipe de sequência rápida, nós chamamos que é a equipe de resposta rápida. Então, a equipe de resposta rápida, ela é composta principalmente, né, pelos médicos intensivistas e tem um anestésio, né? Então, o anestesiologista é o que vai entubar. Então, todas as especialidades médicas, eles falam que o anestésio é aquele que intuba melhor. Dificilmente vai ter Tá. erro ali. Então, o Entendi. anestesista vai entubar esse paciente com uma sequência rápida de intubação. O que é dos demais casos, dos demais pacientes de antes da pandemia? É que eles usam uma série de medicações, além do então, em grandes doses, né? Então, é aí que está a grande questão. Esses pacientes eles estão Sim. sendo curarizados. Curarizados é o bloqueador neuromuscular. Tem vários tipos, né, de bloqueador neuromuscular. Quem atende esses pacientes pode observar isso no prontuário, que é o pancurônio, atracúrio. E tem pacientes que precisam ser curarizados mais de uma vez. Então, por exemplo, eles estão desmamando desse sedativo, do curare, e o paciente evolui com uma assincronia durante a intubação, enquanto ele está intubado, por exemplo. Então, não consegue ventilar direito e o suficiente, então precisa ser recurarizado. Então, uma nova dosagem de bloqueador neuromuscular. Então, quando eles são desmamados dessa ventilação mecânica, então são pacientes que vão ficar muito tempo ainda sonolentos, pode apresentar um delírio, né, secundário a essa quantidade enorme aí de medicações. Eu tenho visto muito isso. Tenho visto pacientes, por exemplo, que recebem 2 ml hora de fentanil, que é um tipo de sedativo, mas eu tenho pacientes que recebem 20 ml hora de fentanil. 20 ml hora de propofol. É muita quantidade de sedativo por muito tempo. Eles ficam entubados às vezes 12 dias, 15 dias, associados aos bloqueadores neuromusculares. A vantagem que eu tenho visto, não sei se a gente pode atribuir à curarização,
Mas aqui o paciente, por conta do bloqueador neuromuscular, você não tem aquela risada ali por conta do bloqueador neuromuscular. E nós temos. Mari, tá travando. Mari. Em paralisia de prega vocal, por exemplo. Nós não temos visto isso. Ô, Mari, peraí que tá travando um pouquinho. Pessoal, tá travando? Agora voltou. Isso, é. Diga. Agora voltou. Tá travando? O que você falou que você não tem visto muito paralisia de corda vocal. Então, eu acho que agora, claro, a E gente precisa estudar ainda melhor, né? Mas eu tô assim achando, né? É uma suposição. Acredito que o fato da curarização do bloqueador neuromuscular, eles estão, a laringe fica ali paralisada e não tem aquela briga com o tubo de ficar fazendo aquela coaptação enquanto o paciente já está entubado. Na hora que ele estuba, eu tenho visto pouquíssimos casos de disfonia e são transitórias. Uma rugosidade, provavelmente por conta de algum edema. Alguns fazem edema mesmo pelo tempo de tubo, principalmente, mas isso é temporário. Em 2 dias isso é resolvido, sem necessidade de fonoterapia. Então, será que a ausência de casos de paralisia de prega vocal, une ou bilateral, é secundária ao uso do curare? Não sabemos, mas pode ser que sim. sim. Tivemos casos com disfonia? Tivemos, mas poucos. Só que nós não conseguimos, né? Até contra a ansiedade, pela MIB, pela ASHA, por conta do grande risco de eliminação de aerossóis. Então, nós não estamos fazendo. Mas fizemos broncoscopia em alguns, que foi necessário fazer. E aí tivemos um caso que nós observamos, que já tem aí uma paciente disfônica, que teve uma estenose infraglótica. Foi o único caso, por enquanto, que foi observado por meio da broncoscopia. Uma estenose não chegou nem a 50% infraglótica, mas com nenhuma lesão supraglote. Então, acho que tem alguns enigmas aí Para estudar, né? né? Para A estudar. Mariana vai ter que fazer o pós-doc aí, né? Ô, Mari, e mais ou menos na média dessa intubação, você já consegue dizer, ou ainda não, isso também é variado de pessoa para pessoa, o tempo maior de intubação pode lesar um pouco mais, dar uma dificuldade na alimentação para deglutir? Então, eu não consigo correlacionar isso para você, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho pacientes, não é só a intubação orotraqueal, né, que com variável que pode levar a alteração de deglutição. O que eu tenho observado no coronavírus é que a intubação orotraqueal é um fator que pouco me preocupa. O tempo de intubação. Lá em março era algo que eu temia. Poxa, eles vão ficar 15 dias entubados, 20 dias entubados. Como que eles vão chegar pra gente? Eu imaginava, assim, disfagia grave, né, com necessidade de fonoterapia diária, modificação de dieta, mas não é isso que tem acontecido. Então, o que tem que chamar a atenção, o que está chamando a atenção é o comprometimento de outros sistemas, né? É isso que eu ia te perguntar agora. O que você tem observado das alterações dos sistemas múltiplos, né? O que está sendo provocado, né? Isso, porque assim, a voz, que nem a Sônia perguntou aí, é uma voz vocal rugosa, né? Tem alguns pacientes também que evoluem com astenia, tem muitos astênicos, né? Uma qualidade vocal astênica também. Eles evoluem com uma fraqueza também generalizada. A gente tem percebido uma perda de massa muscular durante essa internação, não só na UTI, mas também nas enfermarias. Então, pacientes com sarcopenia, né? Isso já está sendo falado e nós temos também observado no Emílio Ribas. O que chama atenção, nos pacientes que não são intubados, nos pacientes pós-extubação, alguns deles nós observamos ainda uma alteração da frequência respiratória, né? Então, eles, mesmo pós-tubo, eles ainda estão taquipneicos
e quando afasta a máscara, isso piora. Então, nós temos que gerenciar isso, verificar se esse paciente tem risco, né? Muitos com risco de broncoaspirar por conta de incoordenação entre deglutição e respiração. Então, muitas vezes, quando se afasta, isso piora, afasta a máscara, isso piora, e aí é uma condição para não liberar a dieta VO, nesses casos. Mas de outros sistemas, nós temos visto que nós já temos muitos casos lá de invasão do vírus no sistema nervoso central. Então, tivemos casos de AVE hemorrágico, AVE isquêmico, extenso. Então, tem casos que acometeu lobo frontal, parietal, occipital e tronco. Né? Ô, Isso por Mari, conta... e o paciente entubado nessa situação? Sim. Ele dá entrada no hospital, por exemplo, com aquilo que eu falei, dispneia, febre e falta de ar. Essa dispneia piora, a oxigenação sanguínea também, ele é entubado. Fica entubado ali pelo menos uma média de 12 dias. Não consegue, às vezes, sair do tubo, não consegue desmamar, aí já começam a programar uma traqueostomia. Esses que são mais graves, mais críticos, que muitas vezes são traqueostomizados, alguns deles evoluem com alteração do sistema nervoso central. Aí tem que investigar, né? Então, eles observam por meio da tomografia que tem as lesões isquêmicas focais, às vezes difusas, e às vezes também já observaram a presença do vírus no líquor, a presença do vírus mesmo, né, no sistema nervoso central. E aí são pacientes que evoluem com disfagia, com afasia, com disartrofonia, né? E com disfonia também. Então é o kit, né? Aquele paciente que passa a ser um paciente neurológico. Esse é o paciente que vai dar trabalho. Esse é o paciente com a disfagia grave, que tem que ser visto todos os dias, tem que fazer a fonoterapia, né? Então, o sistema nervoso central está sendo comum. O que mais que nós temos observado? Miocardiopatias. Então, muitos pacientes com doença muscular, muitos pacientes com arritmias também. Então, os médicos têm que observar isso bastante durante a internação na unidade de terapia intensiva para evitar que ele evolua com AVE. Eles estão fazendo uso, né, de antiplaquetários, né, porque o vírus ele provoca, né, essa formação de trombos. Então, é uma cascata que eles falam lá, a liberação de cascatas dos marcadores de coagulação. Então, eles têm que tomar enoxaparina em grandes concentrações. Então, eles ficam em vigilância para não sangrar. Então, até porque ele pode evoluir com a medicação dos antiplaquetários. Então, tem pacientes cardiopatas lá, com cardiopatia prévia, com piora dessa condição. E tem pacientes que não têm histórico de cardiopatia que evoluem para isso. Então, nós temos casos lá de pacientes traqueostomizados, já com a cardiopatia, com a miocardiopatia, super graves. Temos que ter muito cuidado, principalmente na hora de fazer o procedimento de aspirar com antiplaquetários. O que mais? Alterações renais, né? Então, renal, e não só por conta do vírus, mas a quantidade de medicações que eles fazem uso. Então, muitos antimicrobianos. Então, são pacientes que eu atendo lá que fazem uso dos antibióticos para o combate ao vírus e o antibiótico por conta de infecção hospitalar. Então, um paciente que faz uso de polimexina, de amicacina, para tentar combater a bactéria secundária à internação, e de outros antibióticos responsáveis pelo combate do vírus. Então, é uma quantidade enorme, um esquema enorme de antimicrobianos, antivirais, corticoides também. Então, algumas medicações podem alterar a função renal. E aí tem que ficar, os médicos ficam em alerta porque eles podem evoluir para hemodiálise. Ou é o vírus que está provocando uma insuficiência renal aguda e tem que ir para hemodiálise por conta disso. Então é aquele paciente que muitas vezes está encharcado, está edemaciado, que precisa fazer um controle de diurese. Então dá para a gente ainda mais cansado, mas não tem nada a ver com alteração pulmonar. Já é alteração renal. Então tem que prestar atenção nisso.
também. Mariana, você tá falando tudo isso. Eu vou dizer para você que eu fiquei assim pensando, meu Deus, você deve sair do hospital. Eu sempre tive muita admiração. As pessoas sabem, né? Você sabe, eu tenho uma filha que tem mielomeningocele e eu passei esses 24 anos de idade dela com algumas intercorrências cirúrgicas, né? E muito tempo dentro de UTI. Né? Em Hum, 2010, eu fiquei 93 dias dentro da UTI do Samaritano em São Paulo. E eu sempre admirei uhum. tanto, tanto trabalho, tanto dos médicos quanto da enfermagem, de toda a equipe da UTI, porque você vê que realmente é um profissional que ele tem que ser altamente qualificado, porque senão ele fica maluco. Né? Eu vi as enfermeiras, eu me recordo que uma das primeiras cirurgias que minha filha fez, ela estava com 8 ou 9 anos, e então ela foi para a UTI pediátrica. E aí, ao lado dela, no leito, tinha uma criança coreana de Hum, acho que 5 aninhos que tinha feito uma cirurgia enorme cardíaca. Então ela tinha hum, fio em todos os lugares. E aí a equipe de enfermagem chegou e falou assim: e a gente tem, enquanto mãe, né, ter a regra, o limite, não conversar, não ficar olhando. Aí eu escutei uma enfermeira falar assim com outra: eu vou dedurar isso agora em rede social. E aí ela falou assim: então temos que andar logo porque tem que dar banho no coreaninho e tal. Aí eu olhei pro meu marido e falei: não, eu preciso olhar isso. Como que ah, vai dar banho nessa criança? E é, olha, eu fiquei encantada. Eu acho que assim, hum, vocês que trabalham na UTI, é um trabalho que tem que ter muita oração, muita bênção, muita energia. Porque, olha, você está me contando tudo isso e eu tô passando um filme aqui na minha cabeça. tá passando E eu filme. e eu fiquei pensando nesses pacientes que você atende, né? Olha o É, cuidado, olha o carinho. Quer dizer, embora exista toda uma doença, existe todas essas alterações multifatoriais em vários órgãos, tal, ele é tratado como um ser humano. Então, isso é sim. rico, isso é que torna a recuperação, né? A hora que o paciente vê. Eu digo sempre que médico, enfermeira, equipe, né? A fonoaudiologia agora aí com vocês, Uhum. dentro da UTI, é como se fosse uma luz, como se fosse um anjo que vem acalentar e me fortalecer e querer viver, ele tá contra isso, né? Então, ai, Uhum. Mariana, tô encantada, viu? E a sua Aí, equipe, ela é quanta, assim, fonoaudiólogas? Como que é a equipe? a nossa equipe no Emílio Ribas é pequena, eu e Eliane. Então, na UTI, nós temos 4 fonoaudiólogos hoje, Tá. e que atendem disfagia. Nós temos uma fonoaudióloga do ambulatório, Daniela Galli, e temos uma fonoaudióloga também no que é responsável pelos atendimentos audiológicos. Ela faz as audiometrias. Por enquanto nós não estamos Ah, fazendo, né? Mas provavelmente esses pacientes com coronavírus, depois que eles negativarem, eles vão vir para fazer a áudio, até porque eles estão tomando medicações nefrotóxicas. E também tem aí já alguns estudos que já estão correlacionando a entrada também do vírus, como ele invade o sistema nervoso central, ele também pode provocar aí a longo prazo uma perda auditiva. Então, pode ser que esses pacientes sejam recrutados para poder fazer essa avaliação audiológica. Então, nossa tá. equipe é pequena e o hospital hoje é um covidário. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas hoje só atende coronavírus. Não tem Ah. mais outra E a UTI, doença. por exemplo, é onde você fica, são quantos pacientes? Nós estamos com 50 leitos, Eliane. Ah, Travou, acho, né? entendi. Travou? Travou, é. Travou a Vamos imagem, ver. mas eu tô te ouvindo. Eu tô. Agora voltou. Ô Tá, Mari, e o Paulo voltou agora, Fodra, né? ele colocou aqui, São né? 50. O paciente fica completamente isolado da família. E é verdade, né? Isso é uma tristeza. Isso tem pegado em mim agora, porque eu também tô isolada da família. Então, assim, a solidão, É. né? É uma solidão que não é uma solidão só do paciente, viu, Eliane? É uma solidão dos profissionais ali. Nós também, eu não vejo mais minha mãe, meu pai, meus sobrinhos. Estou há quase 6 meses sem ver ninguém.
E não vou ver tão cedo, porque eu tenho muito medo, né, de levar alguma Sim. coisa. Por mais que eu faça exames, eu tenho receio. E o paciente é uma tristeza, nossa, absurda, porque além dele estar isolado de todos da família, muitos deles têm a família internada junto com eles. Eu Ah, atendi pacientes na UTI semana retrasada. Atendi o filho de 42 anos, o pai de 70 e pouco do lado, entubado, e a mãe no pronto-socorro, prestes a ser entubada. Famílias inteiras, inteiras. E assim, não foi só um caso de uma família, já são várias. Então é muito triste. Então, na hora que o paciente é estubado, ele retoma a consciência depois do desmame das medicações, e ele lembra. E minha mãe, como que está? Né? Então tem que ter um cuidado, né? Tem a psicóloga só para isso. Então, o psicólogo é acionado muitas vezes para saber o momento para dar a notícia do óbito do familiar, se é o momento de dar a notícia. Então, assim, é um tá. trabalho, o coronavírus é tanta coisa que tem por trás, sabe? A parte social, emocional é muito forte. E isso Sim. é muito impactante também no sucesso terapêutico. Então, tem muitos pacientes que estão deprimidos e não querem fazer fonoterapia, desistem. Uhum. Principalmente depois do momento que sabe que perdeu a mãe, que perdeu o pai, o avô, não quer fazer, sabe? Muitos têm Tá. medo de ficar doentes de novo, eles perguntam muito isso. Ai, doutor, eu posso pegar esse bicho de novo? A gente não Tá. sabe, né, ainda responder. É. Então, são muitas perguntas, são muitas dúvidas. E o lado emocional, né? O fato de eles estarem deprimidos, muita atenção da equipe como um todo. Sim. Como um todo. Você colocou muito bem da parte psicológica, né? É, Uhum, quando eu conheci o trabalho, né, dos cuidados paliativos do hospital, eu vi que trabalho bonito e tão uhum. importante, ele é fundamental, porque é mais ou menos o que eu te falei antes. É nesse momento que eu tô ali e chega uma pessoa como você, toda carinhosa, com licença, eu vou fazer isso, vou fazer isso, e a pessoa começa a corresponder o olhar com você, isso dá mais força para que eu queira ficar melhor e ir embora logo, né? Embora eu tenha Sim. medo. Como que é, Mariana? Eles saem da UTI, vão para a SEMI, depois para o andar, ou não? Como que é esse processo da alta? Então, eles saem da UTI e vão para a enfermaria. Na enfermaria, tem pacientes que ficam só 3 dias e vão para casa, mas eu tenho pacientes que ficam internados 50 dias. Ali é uma vez por semana. Então, Tá. é um familiar só que pode ir visitar. Nós não temos o serviço de tablet, né? Tem alguns hospitais que têm o tablet, Uhum. Celular, né? temos isso lá. Então, eles ficam Tá. sem ver os familiares. E a visita na UTI tem também. Isso. E também tem a visita, poucos minutos, 5 minutos. As UTIs são UTIs de isolamento, leitos de isolamento. Então, é como se fosse um aquário fechado de vidro. O paciente, o familiar não chega do lado, não pode ficar do lado do paciente. Fica fora, ele só vai ver pelo Ele vidro, observa. né? Tá. Ah, Entendi. isso é uma tristeza enorme, né? Então, É. quando a gente vê a hora da visita, porque assim, o nosso dia a dia é algo mais, claro, né? A gente tem a empatia, tudo, mas na visita você vê ali, Automático, né? é automático já. É tudo muito automático, mas na hora da visita é que cai a ficha. Poxa, essa pessoa, né, que eu fiz tantos procedimentos ali no automático, tem ali, É. a pessoa, tem a família, é amado por uma série de pessoas ali, Sim. e é um Você sabe impacto. que eu tô olhando para você e tô pensando, tem a mãe de uma criança que eu atendo que o pai é da Unicamp. E ele faz 15 dias que não vê a família, né? Ela tem uma filhinha pequena. E ela tava dizendo isso, ela falou: "Sabe o que tá acontecendo, Eliane? Os médicos e os enfermeiros, as pessoas, a equipe médica, a equipe do hospital
começou a adoecer. Porque é a linha de frente, e é isso que você está falando, né? Você tá ali curando, cortando, recuperando, né? É automático, porque é o seu Automático. sentimento de salvar, né? Sim. Mas aí a hora que você falou, acalma, e aí é como na UTI dos bebês, né? Na neonatologia, eu sou especialista neopediátrica, né? E na UTI você vê aquele horarinho que apaga toda a luz, diminui o barulho, para o bebê vir para o colo da mãe, para o pele a pele. Então, Isso. ali você vê a emoção disso tudo, né? Uhum, uhum. E então, como é importante ter quem cuide de vocês também, né? Sim, eu falo que, assim, no hospital, eu tô bem, né? Querendo ou não, é tudo tão corrido que a gente não tem nem tempo para pensar no que tá acontecendo. Mas quando Sim, chega o fim de semana, que eu não trabalho, né, de fim de semana, ou mesmo à noite, quando eu chego em casa, é que a ficha cai, às vezes você baixa a tristeza, porque você não vê uma sim, luz no fim do túnel, né? Então a gente não vê assim melhora. Parece que sim. ainda assim está sendo, os familiares estão sendo internados. Então aqui É, em casa, né, eu até evito de ligar às vezes a televisão, porque sim, assim, sabe, eu leio, claro, nós temos que ficar informados, eu leio na internet, eu vejo alguma coisa, mas eu procuro não assistir muito na televisão, porque o meu dia inteiro é coronavírus. Meu dia inteiro sim, é pandemia, meu dia inteiro é morte ali. E em sim. casa eu tento esquecer um pouco isso, não dá para fazer É, esquecer isso, né? Mas é. eu tento. Você sabe que sexta-feira eu tive a live com a doutora Rosana, que é psiquiatra, e nós estávamos falando disso. O quanto, por exemplo, impactou tanto na minha vida, por isso eu resolvi falar um pouco sobre o corona, porque eu acho que eu sempre sou dessa ideia de que existe um problema, mas vamos conversar sobre ele para tentar uma possível solução, que não tenha cura, mas que a gente saiba conviver. Então, qual é a informação sobre o uso da máscara? Qual é a Uhum, informação do álcool em gel? Qual é a informação uhum, de se eu sair, o que eu faço com a minha roupa? Isso é muito uhum, necessário para que a coisa não piore, né? sim, E impactou muito no meu sono. E conversando com né? ela falou: Eliane, tenta fazer coisas que relaxam, música. E eu faço yoga há 2 anos. Só que É, com a pandemia nós tivemos que parar. E os horários não concilia com o instituto que eu faço. Mas aí mesmo assim eu falei, pessoal, eu preciso da gravação. Então todas as noites eu tenho feito a prática do yoga e eu tenho conseguido dormir melhor. Então, ao ouvir dormir. você falar isso, eu tô assim, meu Deus, cuide da Mariana e de todos que estão ao redor dela, da equipe dela, porque é tão importante, né? Vocês precisam É, estar bem para cuidar de nós, e né? Que é o se que eu houver falo. alguma necessidade. Precisa estar bem, precisa ter uma boa noite de sono. Isso já melhorou, mas lá em março, abril, nossa, era 3 horas da Sim, manhã, eu acordada e ficava assim na minha. Eu visualizava a tela do computador com os pedidos de avaliação, porque no começo eu tinha medo, né, gente? Não é? Tinha claro, medo de atender, eu tinha medo de chegar no hospital e ter dois pedidos, é tudo claro. muito É novo. humano, né? Nós temos a informação. Sim, e a informação que nós tínhamos em março, abril, era que na Espanha estavam morrendo muitos profissionais da saúde, assim como na Itália. Então, assim, Sim. nós conversávamos muito no hospital, eu e a equipe, sobre o que poderia acontecer com a gente. Inclusive, teve uma discussão que foi, acho que a pior, que sinalizaram: ah, se você precisar ser entubada, que médico que você quer que entube você? Se você precisar fazer hemodiálise, você vai querer fazer hemodiálise? E eu nunca pensei essas coisas. Eu até nem sinalizei nada. Ai, não quero falar sobre isso, né? São coisas difíceis, né? Coisas difíceis, porque, poxa, ser entubada, será que vai chegar nisso? E aí É, dá medo. Então, é, aqui na live tá o Will Martins, que ele é neurologista, ele está fazendo residência na Beneficência Portuguesa em São Paulo. E uhum, eu venho acompanhando ele assim, e eu vi que ele emagreceu muito. Falei, viu, hum, você precisa comer, né? Eu sou fono, né? Fono quer que a gente que coma, né, Mariana? E aí eu é, falei, precisa comer, Mari. Oh, meu Deus, nós temos só 5 minutinhos. nossa, como passou rápido, Pois né? é, e eu digo sempre que a gente falou de um tema tão difícil. Eu confesso que para mim é um tema difícil. Eu tenho, como você falou, medo, receio de muitas coisas.
Mas a gente tem que se informar e não paralisar. Sim. E eu quero, assim, dizer que essa live foi espetacular. Eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, que embora existam muitas dificuldades na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como todo mundo tem, mas eu digo que Deus me abençoa tanto. E essas lives que eu tenho feito são com pessoas muito especiais. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui hoje está apaixonado por você, encantado por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua experiência. Então, Mariana, olha, que Deus te abençoe muito, te proteja. E obrigada por essa 1 hora aqui conversando com a gente de um tema tão difícil e trazer com tanto carinho, né? Com tanta beleza. Mari? Eu que agradeço você. Aqui, travou, né? Travou, mas eu tô te ouvindo. Agora acho que deu. Eu que agradeço, Eliane, Mari, pelo convite. Ah, que pena. Tá travando. pois é, mas eu tô te ouvindo. Eu acho que as pessoas estão ouvindo ainda você. Ah, tá ouvindo. Agora pegou. Pronto. Eliane, eu que agradeço. Você é uma simpatia, né? Nossa, foi live que eu nem senti a conversa. É, Muito obrigada pela Mariana, oportunidade você de deu, novo ser parte desse olha, seu você deu espaço. uma aula Que você sobre o tenha ainda mais coronavírus, sucesso deu na sua uma aula de carreira e na sua vida. profissionalismo na Bom, fonoaudiologia. Aprendi muito agora com essa live, foi uma obrigada. aula. E olha, muito obrigada por ser essa pessoa tão iluminada, viu? Que Deus te proteja e te prospere cada vez mais, que você propague mais Marianas ao seu redor. Que Deus proteja todos nós. Muito. Viu? Amém. Eu vou deixar a live salva, tá? Amém. Vamos tirar uma foto, Mariana? Dá Tá tempo. ótimo, ótimo. Muito... Vamos, tá. Então vamos. Quem quiser tirar foto aí para mim Então vamos também, lá. um beijo, Mari. Boa noite a todos que tiveram aqui com a Boa gente. noite Muito para você. obrigada. Obrigada de novo. Muito obrigada a Tchau. todos e principalmente a Mariana. Tchau. Obrigada. Tchau.